Olá, hoje no Papo de Engenharia, estamos com o nosso amigo, o engenheiro civil, Sérgio Nisquier. É civil é pouco, né? É muito mais do que civil. Muito mais, pô. Hoje nós estamos batendo, vamos bater 100% de audiência, porque o Sérgio é uma pessoa assim que é altamente conhecida na área de construção civil e vai com certeza vai dar uma entrevista, vai participar desse podcast. Construtor, gestor de obras, ele vai trazer muitas Orçamento, novidades. gestão de obras. Orçamentos. Conheci Sérgio no CREA, E eu também. né, como conselheiro. Não, eu conheci fotografia Ele do do Sérgio. clube, né? Do clube, Eu conheci também. fotografia do Sérgio dos anos 70. Não fala isso. Dos anos 70. Dos- Tem lá a fotografia dos anos 90, do sindicato dos anos 70. Sérgio, muito obrigado pela presença, tá? Mas antes de iniciarmos, Marcão vai falar sobre, Sérgio, você vai sobre os nossos participar do apoiadores. Mechan aqui, que a gente tem uns amigos aqui que ajudam a gente. Vamos ver. Esse é o Papo de Engenharia, isso é uma ideia intelectual do Barata, que criou esse nome, Papo de Engenharia, e aí ficou legal. O Abraip é do Jorge Omar, não sei se você conhece o Jorge Omar, Claro. que ele é da Associação Brasileira de Empresas, que faz a parte de inspeção predial de gás, comercial comercial e residencial. O IBEC é do Paulo Dias. Paulo, grande Nosso cara, amigo, né? nosso amigão Paulo Dias, na área de engenharia de custo. Né? O Paulo tem uns cursos. E quem quiser fazer curso lá, liga pro Paulo Dias, que procura pro assiste Bruno. pro Papo de Engenharia. E a É. Coltec Engenharia, que é trabalho em consultorias e perícias, o Barata que faz, que é o nosso. Isso aí é o nosso merchandising, aí, nós três empresas que ajudam a gente, colaboram com a É. gente a tocar esse. Então você vê, eu até tenho que já me desculpar de não ter prestado atenção que você fazia essas perícias de elevador, né? Elevadores. Pois é, eu faço a medicina da engenharia e É. de vez em quando eu preciso Muita, disso. né? E nunca lembrei, cara. Isso é um erro. Eu tenho que prestar atenção nesse merchandising É. aqui, né? E aí, Mas e diga. o que precisar, pode contar. E vice-versa. fizemos um contrato. Um jabá já. Não, foi bom saber. Fizemos Na um boa, na contrato boa. aqui. Sérgio, muito obrigado pela presença. Primeira pergunta. Por que o Sérgio, lá atrás, optou pela carreira de engenharia? Bom, primeiro, quero cumprimentar todos os que estão nos assistindo e agradecer muito tanto a você, Barata, e o Marcão, né, pelo convite. Eu estou muito honrado com isso. Já vi alguns dos podcasts de vocês e eu estar aqui é uma honra para mim, né, porque eu já vi entrevistas de vocês espetaculares, né, com pessoas que são até muito mais representativas na nossa área e que a gente aprende bastante. Até a entrevista há pouco, né, se falou muito do aprendizado, do estudo, e é muito emocionante isso. Eu estou honrado com a presença, mas vamos direto para o assunto. Eu não tenho ninguém na minha família engenheiro. Minto, eu tenho um primo. Primo longe. Não, é até um Que se primo formou. direto, que é um cara também conhecido na área. Ele é mais velho, bem mais velho, já faleceu. Ele tinha uma grande empresa de projetos de instalações, se chamava IECIL, Júlio Nisquier. Mas é o único numa família muito grande que a gente tem e que é da engenharia. Eu não tive influência dele, né, nada. A nossa família é muito voltada para a educação, né, a família toda. Praticamente toda a minha família é voltada para a educação. Tradicional, né? Tradicionalista, essa coisa da educação na sua E, família. mas o que aconteceu comigo? Eu fiquei apaixonado por física. Física. Né? Física, para mim, quando eu fui para o segundo grau, né? Quando eu fui para o científico para fazer vestibular, já que você está perguntando lá de trás, eu nunca fui um bom aluno, assim. matemática? Não, assim, um bom aluno. Eu sempre passei de É igual a ano. mim, eu fui um aluno raspando, mediano, você é um aluno raspando mediano. e tal. É. E eu tinha muita coisa para fazer. Eu participava do movimento estudantil, eu fazia teatro Isso que amador. eu Eu tinha um conjunto de música e tinha que trabalhar, que meu pai não era estribado, né? Eu trabalhava, mas eu trabalhava tocando, né? Eu era músico. Depois eu fui guia de turismo e tal. Então, eu não novidade, Isso né? antes de você estudar engenharia? Você foi antes de estudar engenharia? mas eu sempre tive uma vida boa, não posso reclamar. Não me faltou nada. Sim, E meu sim. pai sempre apertou, meu pai e minha mãe me apertaram muito Mas é pro novidade, estudo. né? Sendo músico, né? Legal É isso. música. Eu Você tocava... sabe que você não é o primeiro músico que é.
Porque o Ivan Lins é engenheiro, o Francis Raime é engenheiro, o Mas João eles não Bosco é seguiram, engenheiro. né? Não, eles Foram pra música, porque eu sempre fui um músico E medíocre. eu tava né? vendo o Hélio de la Penha também é engenheiro. Carlos Montes também, Ca- engenheiro Que e... Carlos Monte? Carlos Monte, que é o pai da Marisa Monte. Então, mas Carlos Monte. eles seguiram a música. Monte, né? Monte. Eu, que era um músico muito medíocre, né? Mas eu gostava muito e... Você chegou a ter um um conjunto? Né? Qual é o nome mas do eu era conjunto? sempre, se chamava BN5. Era sempre, jazz? não, era Na- bossa nova bossa na nova. época do Iê, 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 pô. É. Então, uma vez eu fui tocar no programa lá da TV Excelsior e o cara falou, cadê a guitarra? Aí Eu falei, não tem. Eu cheguei lá com aquele contrabaixo grandão. Ah, você trocava o contrabaixo? Não, eu ainda tocava tem piano, mas a gente levou Eu lá o nunca- contrabaixo. Cadê a guitarra? Não tem. Então não vai tocar aqui, porra nenhuma. Foi Era embora. assim. É porque era iê, Era a época do antiga. iê, iê, O cara né? vai lá com... Mas, com- enfim. Hoje o... E aí chegou o ano do vestibular. No ano do vestibular. Então eu sempre passei raspando, sempre fui um aluno mediano, de mediano para bom. Né? E chegou o ano do vestibular e eu fiz minha conta. Cara, eu tenho que passar para uma federal, porque se eu não passar para uma federal, acho que meu pai não vai conseguir bancar. Então eu vou estudar feito um doido, larguei tudo. Eu jogava basquete, eu fazia teatro amador para os orfanatos. Qual clube você jogava basquete? Clube municipal. Era Municipal. o pior clube. Municipal aqui na... Era o sabe onde é pior- que é? Ali na Tijuca? Era o pior clube do Rio, Na- o pior de todos, e lá eu jogava, porque eu conseguia jogar no pior clube, né? Se É eu o Doc fosse- Lobo? É, A Doc Lobo. Você morava ali perto? morava na Cor de Bonfim. Na Coisa de Bonfim. E aí eu fiz, ó, eu tenho que estudar muito, porque senão eu vou passar e não vou conseguir ir para a faculdade. E eu consegui, realmente estudei pra caramba, e nesse momento do estudar pra caramba, eu passei a gostar disso. Eu não estudava pra caramba na escola, eu estudava o suficiente para passar de ano, porque eu tinha muita coisa para E fazer, ainda né? surgiu o tesão pelo Aí, estudo. nessa altura, rapaz, eu fiquei louco com a tal da física. Fiquei muito afim da física. Eu tive um professor fantástico que fazia as provas de vestibular, e no ano que eu fui fazer o vestibular, ele parou de fazer as provas e virou um dos donos do curso Vetor. Do vetor. Era o professor Pierre-Henri Lucy. Ele era o titular de física da PUC. Eu estudei no outro, que era o o Baense, Baense, que é. era o... E aí, rapaz, o cara era tão fantástico, o professor tão fantástico, eu fiquei tão apaixonado. Eu não era um aluno assim de estudar muito. Eu fiquei muito afim de Mas você estudar. ficou apaixonado que ótica, Física, movimento, Física tudo. como um todo. Bacalhau, aquele negócio. Bateu em cima que de aquilo mim. é difícil pra caramba. Mas olha o que é o destino. É. Eu falei, vou fazer física, né? E aí eu fui pro vestibular, né? Era o CICE na época, não era o Sesgran Rio como hoje. E aí tive um notão em matemática, tive notão. Na física, tu arrebentou. Quando cheguei em física, eu não passei em física. É mesmo? Só para você ter uma ideia, tirei assim, 90 e pouco em matemática 1, 90 e pouco em matemática 2. E física? Quando chegou física, e aí eles iam mudando a média em função do número de eliminados, né? Aí baixavam as notas para 4. Porra, quando chegou na minha física, Subiu. em vez de baixar, foi 4, eu tirei 3,8. Aí não passou. Eu não passei em física no CICE, mas passei na UERJ, passei na Fluminense, e eu fiquei assim muito Chateado. decepcionado. Você jogava na UFRJ, né? Jogava UFRJ, jogava Escola Naval. Eu podia continuar na Escola Naval, e se eu tivesse continuado esse vestibular, com as reclassificações, eu teria entrado na UFRJ. Mas o destino foi bom comigo, porque eu passei na UF, na UERJ, e eu escolhi a UF. Aí você foi pra Fluminense. Eu fui para a Fluminense, que E morando na Tijuca e estudando lá em Niterói. onde eu me apaixonei mais ainda, cada vez mais, rapaz. Eu comecei a estudar, passei a ter um tesão por estudar, e eu acabei virando um aluno CDF. Eu cheguei a tomar uns cacetes na faculdade por causa disso, porque eu tinha que trabalhar, foi aí que eu fui guia de turismo, né? Porque era horário integral, primeiro e segundo ano, e quando tinha que adiar a prova, por exemplo, aquela galera que não estudava, eu dizia para o professor, não pode não, porque eu já estudei, eu não vou conseguir Mas, estudar Sérgio, eu mais. vou te fazer uma pergunta que eu acho que a gente não pode passar. Pode né? falar. Tem um movimento estudantil que você estava em plena golpe militar e você estava na escola e você participa do movimento estudantil. Eu acho que a gente pode tocar Vamos nesse falar assunto. um pouco nisso. Então, o que acontece? Antes de ir para a faculdade, eu fazia parte da AMES,
né? E todos aqueles movimentos de rua eu tive presente, a passeata Dos 100 mil. dos 100 mil. Aliás, foi o Chacon, rapaz, de saudosa memória, né? O Chacon era o presidente do nosso diretório quando eu entrei na faculdade. E foi, Lá na Fluminense. e na primeira aula, ele entra em sala, todo mundo tem que sair agora porque nós vamos na passeata dos 100 mil, não sei o que e tal. E ele foi nosso grande líder, ele era o presidente do diretório. Depois ele sumiu, né? Todo mundo sabe por quê. E depois retornou, acabou sendo, inclusive, o dirigente da IBEC, né? Do IBEC, ele acabou, não. Virou presidente do CREA. Isso. Virou presidente do CREA. Mas é que a gente está falando da IBEC, né? Do IBEC, ele foi o braço direito do principal. Fez um congresso do IBEC nacional. E lá na faculdade, nacional, mundial. quando eu entrei, que foi em 1970, era um auge da ditadura. Então a gente tinha... A Fluminense foi uma das últimas faculdades que o diretório foi fechado. Era o DAOC. Diretório Acadêmico Otávio Catanhede. O Otávio foi perseguido na nossa escola, Otávio né? do clube. Outro clube. Do clube. A família Catanhede. O Otávio foi um dos fundadores da escola e ele foi colocado de lado por questões políticas. E quando a nossa turma se formou, nós decidimos dar o nome da nossa turma de Otávio Catanhede, justamente para confrontar mesmo. E o reitor nem compareceu na nossa formatura por causa disso. Nós recebemos o grau do vice-reitor, né? Por causa disso. Foi um negócio muito... Ele estava totalmente afastado e ele era... O nome do nosso diretório era o nome dele. Era Diretório Acadêmico Otávio Catanhede, né? O irmão dele, que era o Plínio, foi nosso professor de economia. Ele era prefeito de Brasília, vinha dar aula pra gente. Então, foi um período muito intenso em que a atividade política estudantil era tolhida completamente. O nosso diretório tinha uma atividade bastante intensa, né? Teve o Chacon, o Mariano depois, né? Em que a gente se encontrou no próprio sindicato. Eu acabei me aproximando do sindicato por conta até da proximidade com o Mariano, que tinha sido... também presidente do nosso diretório depois do Chacon. Sabe que é o Mariano, né? Sei. Mariano da Light. E eu comecei a me movimentar até no meio da engenharia, acabei entrando naquele exército de Brancaleone da primeira eleição do Bittar, né? Em que a gente enfrentou duas chapas muito complicadas, uma da Peleguice mesmo, que era do Aimone Camardella, que era até uma boa pessoa, mas é um cara de 50 anos de sindicato, né, que não representava mesmo. E nós enfrentamos, rapaz, o Mauro... Fugiu o nome dele. Grande engenheiro, né? Que era apoiado pelo Oscar Niemeyer Viegas. Ele era o nosso adversário. Era o Mauro Viegas, e até muitos companheiros nossos de hoje, me lembro do Eloy, ele apoiava o Viegas, e o Oscar Niemeyer apoiava o Viegas, né? E a chapa do Bittar era uma chapa do Exército de Brancaleone, aquele monte de Eliomar gente. Coelho. Eliomar, o Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa foi governador de Alagoas. Né? Então era uma chapa, pessoas espetaculares, o Maurício Shapiro. Maurício Shapiro. E tem uma sabe fotografia... quem esteve aqui conversando com a gente foi o Carlos Alberto Muniz. Eu não sei se ele é do teu tempo. Não, ele não era da nossa turma. Mas o Shapiro era amigo dele. Então... A tal foto que você fala, eu depois vou mandar para vocês. O Chacon guardou essa foto da nossa diretoria inteira, né, da nossa chapa, e o Bittar foi eleito pela primeira vez e eu fui convidado para ser do Conselho Fiscal e eu mandava o meu contador, o contador da minha empresa, que olhava cada vírgula, rapaz, uma perfeição de conta, entendeu? Não tinha nem um cafezinho errado, tu tá entendendo? Nem por acidente. E foi uma gestão espetacular. Depois da segunda gestão dele, eu já fui trabalhar em Teresópolis, eu não conseguia dar atenção. Mas aí você já foi trabalhar, você estava formado já? Isso já estava formado. Eu pulei a questão, né, para responder a tua pergunta. Então, eu me apaixonei por estudar e entrei na faculdade, virei aquele aluno CDF chato pra cacete. Mas porque eu me apaixonei por estudar. Mas de física tu tava? A minha cabeça era física, não, mas era tudo. Aí passou a ser tudo, né? Eu estudava tudo. Eu estava tão agradecido de ter podido entrar numa faculdade pública. Que você abraçou isso. Que eu abracei e comecei a ser um aluno dedicado mesmo. Eu fui dedicado em todas as matérias, cara. Porque eu... Os 5 anos? Você passou 5 anos voando. Eram 4 anos de engenharia, passou voando. Mas eu estudei todas as matérias. Tudo era novo para mim, porque o meu
padrão de estudo era outro. Tudo era novo e eu comecei, por causa da física, se vocês permitirem uma pequena brincadeira que aconteceu no primeiro dia de aula, eu estava tão marcado com essa história da física que eu entrei, primeira aula do primeiro dia da faculdade, isso marcou minha vida até hoje, vou dizer por quê para vocês, e que é um dado importante até para o pessoal mais jovem que estiver ouvindo, que eu quero compartilhar mesmo, né? É a primeira aula que eu tive no primeiro dia do primeiro ano. Aula de física. Você vê o que é o destino. Fui ter uma aula de física no Instituto de Física, lá na Fluminense, que é ali bem em frente às Barcas, no morro, né? Morro do Valongo. E tinha um acelerador de partícula, o sincrociclotron, dentro do acordo Brasil e Alemanha, mas aluno nenhum podia chegar perto, era guardado com gente com metralhadora, caramba. A gente nem sabia do que era aquilo, mas estava lá no nosso instituto, eu tinha um maior orgulho. Estamos num programa nuclear brasileiro, né, e tal. Mas a primeira aula, se hoje já sou abusado, vocês imaginam isso, há 53 anos atrás, eu com 18 anos de idade, cabeludo, calça jeans com franja, sabe? Eu era muito mais abusado do que eu era hoje. O professor, para incentivar os alunos de engenharia, escreveu a seguinte frase no quadro negro: engenharia é igual a física mais bom senso. E quando você fala isso, todo mundo diz, é mesmo, tá aí. É lógico, física mais bom senso da engenharia. Eu olhei aquilo lá, primeira aula, ninguém me conhecia ainda, a turma, eu conhecia só um cara que por acaso era um gênio na física, né? O Chumbinho, o Alexandre Gutermann, foi o cara que inventou um aparelho para desenhar parábola, hipérbole, e ele não vendeu isso porque ele disse que não conseguiu manter a teoria para provar que o infinito é alcançável, porque ele conseguia desenhar. Ele conseguiu o foco, olha só. Só tinha maluco. Era muito doido essa turma. Mas era um cara espetacular. E aí era o único que eu conhecia, não conhecia ninguém. Né? Então, a primeira aula, o cara escreve isso no quadro. Eu falei, mestre, eu nunca vi uma bobagem tão grande quanto essa. Mas, porra, aí o que ele falou? O cara era um professor de terno, tal. Eu acho até que ele era um coronel na época, não sei. Mas eu não me dei conta, eu falei isso, mas eu já sabia o que eu queria falar depois, por isso que eu falei, peitei mesmo. Ele se vira, o que é isso, meu filho? Assim mesmo. Falei, não, isso é uma bobagem do tamanho de um bonde, dito inclusive por um professor de física. Um professor de física não pode nunca, absolutamente nunca falar uma barbaridade como essa. Aí eu mandei ver, depois eu vi que eu exagerei, o professor ficou... Eu falei, mas eu vou provar para o senhor. Aí ele, então vem aqui no quadro. Então eu escrevi, engenharia é igual a física mais bom senso. Eu disse, nós somos cartesianos. Então eu posso escrever que física é igual a engenharia menos bom senso. Como que um professor de física... Como que um professor de física vai dizer para um aluno que adora física que a física é um engenheiro com mau senso? Aí o cara ficou todo perdido. Eu falei, mas eu vou resolver o seu problema, mestre. Você era muito folgado, hein, cara? Eu era muito. Muito folgado. E aí eu resolvi o problema dele, porque na hora, quando ele falou, isso veio rápido na minha cabeça. Eu falei, existe uma única condição em que as duas equações acontecem e ao mesmo tempo. Qual é essa única equação? Engenharia igual a física mais bom senso, escrevi embaixo. Física igual a engenharia menos bom senso. Quando que essas duas equações acontecem ao mesmo tempo? Quando o bom senso for igual a zero. Então, engenharia igual a física, física igual a engenharia. Nesse momento, eu, um apaixonado de física, passei a me apaixonar por engenharia na mesma hora. Instantâneo, porque se eu era apaixonado por física e física é igual a engenharia, engenharia igual a física, gente, eu passei a ser um apaixonado pela engenharia. Você foi para a escola de engenharia, então? Eu estava na escola de engenharia, eu passei... Essa primeira aula foi marcante para minha vida. Você descobriu ali o cara de física? Naquele instante, porque Mas o professor, ele falou ele ficou me olhando e eu virei monitor de física por causa disso. Porque eu disse, em vez do senhor escrever isso para motivar o aluno, só faz essa coisa daqui, diz, um dia eu escrevi essa bobagem, um aluno me corrigiu. Física é igual a engenharia, engenharia é igual a física. Por conta da minha paixão pela física, eu fiquei apaixonado instantaneamente pela engenharia. Isso foi paixão instantânea. Primeira aula. Os outros 4 anos eu virei um estudante de primeira grandeza, estudei tudo, eu comprava... Ainda tinha conjunto de música? Não, aí eu já tinha parado, só tocava de brincadeira, em casa, mas comecei a jogar basquete no time da faculdade, eu era sempre o último a entrar.
Mas isso me trouxe uma outra coisa, que é isso que eu quero compartilhar com a galera mais nova. E você sabe que tua característica é essa, de querer compartilhar, sabia? Você Isso vai mesmo, ver. eu vou dizer isso também. O que acontece? Quando você entende que a engenharia é igual à física e física é igual à engenharia, você então tem que entender que você, engenheiro, é um físico, não é um matemático. Não tem nada contra a matemática, ao contrário, a gente usa ela o tempo todo. Mas se você entende que engenharia é igual à física, você é um observador. Porque o físico é um cara que se contenta com a observação da natureza. Ele usa a matemática para fazer lá as comprovações. Mas a lei da gravidade acontece mesmo que não tenha fórmula. O que diferencia o físico de todos eles? É que ele viu a maçã cair na cabeça dele, ele descreveu o fenômeno. Assim como quando a gente entra numa obra, se você tiver uma régua de plástico, eu te ensino tudo em 1 minuto, toda a teoria do concreto armado com uma régua de plástico mostrando a flexão e mostrando que a inércia é BH3/12. É só tu pegar uma régua e fazer assim, ou pegar uma régua e fazer assim. Você vai ver que quanto maior a altura, maior a resistência. O resto é fórmula. Se você conseguir entender o conceito, isso é física, isso não é matemática. Então essa paixão surgiu daí. Aí você sai da escola de engenharia e Muito vai bom, fazer o quê, Sérgio? Sérgio? Então, aí o que acontece? Quando você fala do compartilhar, isso tudo é mais pura verdade. Eu virei professor por causa disso. Professor de onde? Eu dei aula na Gama Filho, na Souza Marques. Hoje eu ainda dou aula na Fundação Getúlio Vargas, dei aula no IBAN, curso para o IBAN. E de vez em quando dou uns cursos, né? Já dei um curso lá no sindicato. Mas uma coisa importante, eu resolvi dar aula, quando eu falei, eu quero dar aula. Isso é para ser a maneira que eu encontrei de homenagear meus professores. Não para ganhar o dinheiro, claro. Homenagear um bom aluno que você foi. Mas homenagear meus... Eu só tive professor bom. Não me recordo de ter um professor ruim. Já tive professor chato, professor de tudo que é jeito. Mas eu hoje... Eu nunca achei, porque para mim era sempre alguma coisa nova para aprender. É um diferencial. Esse aprender era, sabe, aquele tesão de querer estudar. E hoje querer compartilhar. E a minha turma, aí eu vou falar disso, a minha turma era uma turma que tinha uma grande maioria de alunos que queriam estudar. Então ela se destacou dentro da faculdade por causa disso. Hoje a gente vê, por exemplo, um dos maiores conhecedores de projeto de grandes estruturas, que eu quero até que um dia ele publique um livro só com as fotos das pontes e viadutos que ele já fez no Brasil inteiro, na América Latina inteira. É o Paulo Massa, né? Ele é um cara conhecidíssimo. Isso é da Ponte de Niterói? Não. Não. Ele, se vocês, ele é um cara bom para chamar para entrevistar, porque ele é um sujeito excepcional. O Apolônio Bechara, por exemplo, que é um grande consultor de fundações, o maior aqui dessa região, tudo colega meu que estudava do lado. Era da tua turma esse pessoal? O Paulo Massa, o Apolônio, o Faraó, que era o nosso representante, Luiz Carlos de Oliveira Machado, ele já foi presidente da Valec. É um grupo muito bom, né? Todo mundo queria estudar. Essa foi um diferencial. Te deu o quê? Te deu apreguete é bom, né? Te deu um impulso muito grande. Que você sair. E eu vou te dizer o que aconteceu. Incentiva, porque hoje em dia os alunos não querem estudar. Não, mas foi bárbaro. E ele pegou um grupo a turma ajudou toda, você. Toda. Você era médio, passou de médio para bom, aluno. De bom para ótimo. Eu fui um bom aluno dentro da faculdade. E que me fez o começo da profissão, que já vou falar, mas eu queria tocar nesse ponto do compartilhar, porque eu acho que isso tem que ser passado. Se vocês olharem o manual que eu escrevi na minha empresa para o estagiário, como que ele tem que se comportar. Uma das coisas que está lá dizendo é assim, qualquer colega que tenha CREA, está escrito no manual da minha empresa, tem livre acesso à nossa obra, não precisa pedir licença, pode entrar, pode chegar aqui no escritório da obra, pode abrir todas as gavetas e olhar todas as planilhas que a gente usa, só não pode copiar preço. Se você olhar as minhas planilhas, embaixo está dizendo assim, essa planilha foi idealizada pelo engenheiro Sérgio Nisquet e pode ser usada por qualquer colega que tenha CREA. Eu, quando fui do Sinduscom, eu preparei, por exemplo, um projetinho que era em Access. Eu fiz um banco de dados e eu dei para o Sinduscom. Pode dar para todas as consultoras que quiserem, desde que eles queiram compartilhar o banco de dados. Vamos compartilhar.
Então, eu sempre tive esse comportamento, eu não tenho medo da concorrência. Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas, eu ainda dou, de vez em quando me chamam, eu dou aula no curso de planejamento de obra, né? E eu entrego essas planilhas todas, tudo que eu fui bolando ao longo do tempo, porque eu acho que é a nossa função... É pior que entrega mesmo, sabia? Que ele, no curso lá do sindicato, ele entrega. Eu entrego. Era. E não tenho receio da concorrência. Eu não tenho receio. O cara pode usar o que eu uso sem problema nenhum, porque o cabelo branco eu carrego comigo. Ninguém Não tira. Né? Mas o compartilhar eu recebo de volta também. Isso é que é o barato, não é todo mundo. Mas eu estou cansado de encontrar ex-aluno, ex-colega que manda o que eu pergunto. Eu pergunto muito, tá? Eu ligo para um colega, como é que a gente faz isso? Como é que faz aquilo? Então, o compartilhar, e eu sempre digo isso, se tiver gente mais jovem ouvindo, compartilhem e estudem. Eu estou copiando a entrevista de antes do Sérgio Dias, né? É Dias, né? Não, Sérgio Lima. Sérgio Lima. Estudem e compartilhem. Agora, vamos como é que começou essa história da profissão em si. Né? Porque eu estou preocupado com isso. Então, a história foi muito simples. Eu, por ter sido um bom aluno, eu estagiei desde o começo, até porque eu precisava. Então, eu trabalhei com um calculista de estrutura de concreto armado, fui estagiário dele. Depois, eu fui estagiário de uma empresa chamada Armafer, que foi muito grande aqui. Ela vendia ferro já dobrado. O dono dessa empresa era amigo do meu pai e acabou me chamando porque ele estava com a ideia de expandir, queria um cara de engenharia. Eu estava no primeiro ano, fui. Cheguei a trabalhar um tempo com ele, mas depois eu fui para esse escritório de projeto. Idiota, né? Eu devia ter ficado lá. Qualquer, estava até hoje. Mas aprendi muito no concreto armado. Depois disso... Eu fui trabalhar também, fui estagiário de uma empresa de estradas, isso foi o primeiro semestre, chamada, me fugiu, era na Rua Professor Gabiso. Era lá em Tijuca mesmo. Era um Hazuki, era um engenheiro de estradas, bacana pra caramba, eu trabalhei 3 meses, pela primeira vez eu usei aqueles aparelhos do voo, né? Você fazia aerofotogrametria e botava aquela lente que vinha em 3 dimensões, eu ficava louco com aquilo, uma réguinha, a gente ia desenhando as curvas de nível, um negócio... Hoje é GPS. Um negócio fora de Hoje, série. naquela época, eu achava... E aí eu fui estagiando, aproveitando todas as oportunidades de estágio, porque era horário integral, então eu trabalhava sábado, trabalhava de noite, as empresas deixavam, então eu fui aproveitando para ir ganhando cancha. Quando chegou no último ano, a gente na faculdade era aula dia, né? Segunda-feira era aula de ponte, terça era de não sei o quê. E eu tive convite dos 6 professores para trabalhar. Os 6 professores, eu tinha 6 dias, né? De segunda a sábado. E escolhi trabalhar com saneamento básico. Você foi para o saneamento também? Essa vertente sua eu não conhecia. Eu comecei no saneamento básico, eu tinha assim aquela vontade de transformar o mundo, né? Vou começar pela minha casa. Então, saneamento básico, eu quero ajudar o país. Sabe aquele negócio? Eu estava muito... E eu fui trabalhar o movimento político da época também, ajudava, né? Do país ajudava. O país estava efervescente, a questão cultural, aí, música, eu fui teatro, trabalhar, artigo. Fui trabalhar em saneamento básico e na firma chamada Sotep, que era do meu professor de saneamento. Eu escolhi essa porque me parecia aquela que eu ia usar a minha técnica em benefício da população, né? Eu estava com isso na cabeça e continuo com isso na cabeça até hoje, né? Tanto é no nosso convite, cada especialidade, o convite era um cartão, né? E cada um escrevia alguma coisa da sua especialidade. Na civil, a gente escreveu assim: quando construir significar a busca da paz, então sim teremos atingido o progresso. Isso é o que a gente distribuiu para a sociedade. E aí eu fui trabalhar ainda no último ano, fui estagiário, depois fui efetivado como engenheiro, e essa empresa né? chamada Sotep foi comprada pelo Dr. Saturnino. Saturnino de Brito. Eu trabalhei dirigido por ele, mas pelo meu professor, querido professor Sampaio, trabalhei 2 anos, né? E eu, com esse espírito assim empreendedor, como a gente estava falando, eu não estava muito feliz em ficar dentro de um escritório.
Mas eu projetava, eu criei método de cálculo, foi apresentado em congresso latino-americano, porque não tinha computador naquela época. Então eu criei um ábaco para utilizar Ábaco é redes muito existentes na hora que eu calculava o diâmetro de uma tubulação para poder viabilizar, porque o BNH que financiava tinha que provar que dava viabilidade para aquelas cidades, né? Nessa época eu estava fazendo um grande projeto, eram 84 cidades do Pará, eu fui responsável. Pará? É, Ah, é? 84 cidades fui eu que fiz, e depois mais Você 19. lembra de umazinha? Né? Um monte, Ah, é? Capanema, Castanhal, Salinópolis, Oeiras, Bonito, Bujaru, Santa Maria, Marabá, Santarém, tudo isso eu que fiz os projetos. Mas implantou ou não? Implantou. Foi. Isso foi em 1973, 74, né? Era do BNH isso? É, o BNH que financiava, né? financiava. E aí eu queria mais energia, Queria mais. campo, né? Eu queria ir pra rua, então botei na minha cabeça que eu queria trabalhar. Você conheceu o estado do Pará todo, não? Conhecer. Isso, o estado do Pará. E eu botei assim, quer saber, vou trabalhar em barragem. Eu quero ser barrageiro. Barrageiro. Eu quero ir para o campo, eu não quero mais ficar sentado no escritório, né? Eu queria, estava cheio de adrenalina, né? Só que minha mulher não quis ir para barragem. Você já era casado? Já, nessa altura eu já tinha uma filha. E ela não quis ir para o interior do Rio Grande do Sul, no meio do... Sim, porque para Itaipu... Eu queria fazer isso. Na época era Salto Osório. Salto Osório. Mas ela não topou. E eu tô lá fazendo um projeto, né? E aí eu, por acaso, também por um professor meu, chamado Mauro Guida, também de saudosa memória, ele dirigia na Internacional de Engenharia o setor de saneamento. E ele falou, Sérgio, eu vou me aposentar, vou te indicar para você ser o meu substituto aqui. Eu tinha 24 anos, cara. Porra, imagina. Garoto, né? Você vai ser responsável pelo setor de engenharia da Internacional. Internacional era a maior empresa de engenharia do, e aí eu falei do até país. com um dos donos, que era o Donald, me esqueci o nome dele, e fechei com ele. Né? E fui pedir demissão lá para o doutor Saturnino, e ele disse, poxa, Sérgio, só para vocês terem uma ideia, na hora da demissão de pagar, foi no sindicato que eu fiz a minha rescisão, ele aumentou o meu salário, mas não foi para eu ficar na empresa, foi um reconhecimento, não sei, para me dar mais. Né? E ele era um cara durão. A Internacional de Engenharia que era do Quintela, não? Eu acho que era. Era do Quintela. Aí eu fechei com o cara. Nesse dia que eu fechei, o meu sogro foi lá em casa, ele não sabia, e disse, olha, eu tenho uma empresa pequenininha de construção civil. Ah, o teu sogro? É. E eu tô afim de dar um salto. Você vem trabalhar comigo. Aí você não foi para a Aí Internacional? eu não fui e topei, porque ali era uma coisa para mim, né? Não sei o quê. Só que eu entrei pelo cano, porque não funcionou como devia, né? Mas foi bom. Te deu uma experiência Me deu grande. uma experiência grande. E eu, em determinado momento, falei, olha, aqui chega para mim, e montei a minha empresa. Mas aí tu voltou para a construção Não, civil. eu fiquei com ele Não, na construção ele civil ficou, uns depois 7 voltou anos. 7 anos. Nossa, ainda durou E muito. aí apareceu a grande primeira crise da construção civil. Tá? Nessa época da grande crise foi a época que eu resolvi largar ele. Né? Falei, olha, Porque chega... estava em crise. Não estava em crise, ele tinha obra, ele estava tinha. indo bem, até pequenininho, mas estava indo bem, não teria problema. Mas eu estava sendo genrente, não era minha, né? E aí pedi para sair e fui procurar emprego. Achei uma proposta interessante para burro para ir trabalhar no Projeto Jari, para ser o prefeito do Projeto Aquele cara Jari. lá que plantou arroz lá não sei aonde. Aquele mesmo, mas mais uma vez a patroa não quis ficar lá, porque era no meio do interior da ilha do Marajó, né? Ela não quis fazer Você isso. começar o quê? Na macaco nem tinha. Marajó é o quê? Touro, né? Búfalo. E aí surgiu também a oportunidade de, em torno de Piraí, e construir um grande aviário, né? Uma grande granja. Granja? Se vocês passarem lá, vocês vão Em Piraí? ver. É a Rica, né? É aquela Trespinha. Não é Trespinha. É perto. E aí também acabou não ficando. Aí o que eu vou fazer? Um dia eu estou andando no centro pensando, já tinha largado meu sogro, crise da construção civil, eu não tinha me dado conta disso. Você está desempregado, então. Eu estava ainda entregando as obras com ele, mas já preocupado. Eu cruzo na rua, rapaz, e esbarro num colega meu de ginásio. Mas esbarrei, eu estou olhando para baixo, chateado, todo... Na Rio Branco aqui? Não, aqui na Rua México. Na Rua México. Eu cruzei com ele, eu bati nele, e o cara caiu no chão, se levantou para me bater, aí quando viu que era eu, ô Sérgio, ô Mário,
Pô, ele estava sendo demitido naquele instante da Servenco. Então tava bem tua vida, Cara, o sujeito desceu do escritório da Servenco e esbarrou comigo. Que Aí história eu falei, bacana, né, cara? porra, Mário, o que tá vendo? Pô, acabei de ser demitido. Pô, o cara foi não foi legal Sacana, comigo, tá? isso aí, porque Aí surgiu uma teve um nova. roubo lá na minha obra, eu descobri o roubo, aí o cara resolveu mandar todo mundo da obra embora, inclusive eu, porra. E não sei o que, tava tudo chateado. Eu falei, Mário, eu também tô numa situação assim, quer saber? Embaixo do prédio dele tinha um restaurante, ainda deve ter até hoje, chamado Westfalia, ali na Rua México. Tá Vamos lá, almoçar bem, jogar a conversa fora. Ali, naquele almoço, nasceu a minha empresa chamada Glasberg Nisquer Engenheiros Construtores. Que história bacana. Ela nasceu pela no restaurante. mais Restaurante absoluta Westfalia. inexistência de emprego. Emprego. Então é Mas mais você estava pura... em crise? Eu não entendi. Não tinha emprego. Não, tá? Vambora montar uma Montou empresa. a empresa e vambora na sair. pior da crise. Vambora sair. E a gente saiu. E a empresa começou devagarzinho, foi crescendo, foi crescendo. Não, Começou... empreendedorismo Sem ser um mesmo. empreendedor, isso é um cara que vai desbravar. E sem grana. Tá sem grana, o negócio tá ruim, E a não gente tem começou- mercado, você Olha abre a uma história do empresa. Sérgio. Aí a advogado. gente foi fazendo pequenas reformas, reforma de um apartamento lá no Flamengo, e não sei o quê. O cara indicou ele. Não, e juntou um amigo aqui, um amigo Amigo ali. ali. A gente fez então o primeiro condomínio lá em Pilares. O condomínio na Rua de Jalma Dutra 322, eu não esqueço, né? O meu pai, que não tinha grana, virou condômino. Não sei como que ele se virou para comprar a cota do terreno dele lá, mas me ajudou. O pai do Mário também, que era um vendedor de seguro, também não era um cara Quer dizer, se estribado. uniu assim todo o pessoal Foi duro juntando e foi... e compramos um terreninho lá, não sei se vocês lembram, um supermercado chamado Ideal em Pilares que caiu. Lembro. Então, naquela rua. Hoje é uma empresa, negócio de Honda, negócio de carro ali A na concessionária. a concessionária, a rua é do lado. E aí a gente comprou aquele terreninho, juntou alguns amigos que trabalhavam na Servenco, né? Eles formaram um grupo de muitos engenheiros de primeira grandeza e fizemos um grupo, né? E a gente foi então com um amigo aqui, um comerciante ali, fizemos um grupinho para 16 apartamentos Cada um lá em comprou um. Pilares. E fizemos a primeira obra da firma. Quantos andares tinha o prédio? 4 andares. A Quatro cota, andares. né? Tô A falando cota de terreno e fizeram a obra. Mas para vender depois. Para vender É, porque depois. era um Condomínio fechado. Friburgo usava muito isso, esse estilo de fazer Condomínio construção fechado. em cotas. E Não, a mas gente- condomínio. E a gente Mas é foi- inteligente isso. E aí a gente foi fazendo, fez mais 3, 4, 5. Ali pelo... Não, aí foi saindo, Deu mas certo, sempre, foi indo. sempre no subúrbio, que era onde dava para comprar terreno. Mas nós éramos só os prestadores de Quem serviço. vendia a os gente não apartamentos? tinha. Quem? Era corretor. Ah, corretor. Os investidores tinham dinheiro para fazer. A gente não tinha. Mas ganhava a taxa de administração. Então a firma foi crescendo, aí veio a segunda crise da construção. Aí nesta hora, e eu choro até hoje esse momento, A né? segunda crise de A construção. segunda grande e tal, a gente teve que parar, porque não dava para os dois, a empresa não estava dando, mal dava para um. E o Mário acabou tendo uma boutique, né? Ele aí foi desenvolver a boutique, a gente separou, tinha 2 terreninhos que a gente conseguiu comprar, ele ficou com um, eu fiquei com outro. Ele vendeu o terreno e tocou a boutique dele. E eu fui tocando, continuei na firma, desenvolvi, fui fazendo obra, tive um ótimo sócio depois, que infelizmente já faleceu, que era o Miguel Hermolin, que era um dos donos de uma firma que vendia ferro, e a gente foi fazendo obra uma atrás da outra, sempre pequena, nunca fui grande. Mas também desse estilo de Nesse condomínio. estilo, e aí foi vindo, um dia me chamaram para trabalhar no Rio 2. O doutor Carlos de Carvalho retomou aquilo da Falecido, Incol. caso falecido. Ele tinha negociado o Rio 2 todo com a Incol, aí retomou, tinham 18 prédios para fazer e ele tinha que fazer, ele não podia dar para outros. Quem terreno em frente ao Coltódromo, o antigo Autódromo. ali, Perto hoje, do hoje, autódromo, em frente ao Parque Olímpico. Parque né? Olímpico. E os primeiros 18 prédios fui eu que fiz. E, quer dizer, eu era o coordenador da Sim. obra. Eu trabalhava para ele pela minha empresa, não era funcionário, mas eu fiquei lá A tua durante... empresa prestava serviço a ele como controle... construtor, como gerenciador da obra, né? gerenciador. E eu toquei 18 E foi bom prédios. para você? Espetacular. Foi onde eu me fiz como engenheiro ali, como planejador, como é isso que vocês estavam Gestor. falando, de gestor de obra. Eu montei uma equipe
espetacular, com um grupo bom de engenheiros. Eu fiz, inclusive, pensando no desenvolvimento da empresa, né? Uma escadinha, um engenheiro mais velho, fui descendo, eu tinha um engenheiro recém-formado e um cara com 15 anos, e eu estava chefiando o grupo todo. Para a medida que esse cara fosse saindo, o outro fosse subindo. Né? Fiz tudo isso, foi bacana toda a vida. Mas a tua empresa foi crescendo. A minha empresa ficou sempre do mesmo tamanho, pequena. Aí acabou essa obra, essa fase inicial do Rio 2. Mas vamos combinar que é uma obra, 18 prédios numa obra, te levou a um outro patamar na área de construção, de engenharia e de construção. E de planejamento. E de planejamento, claro. E aí voltei, fui fazer outras obras, já obras um pouco mais elaboradas, já cheguei na Zona Sul. Aí você já tinha uma família grande também. Não, tem 3 filhos. 3 filhos, mas todos eles, graças a Deus, seguiram nenhum engenharia. Nenhum de engenharia, porque é difícil mesmo. Mas todos eles bem, né? Hoje, né? Mas também não foi muito fácil a trajetória, mas sempre por eles. E eu fui fazendo essas obras e a firma foi crescendo até que recentemente eu tive um problema societário, né? Tive que mudar tudo e hoje, já terminada essa fase de obras, eu também já estou com 73 anos, nunca parei, são 53 anos de atividade ininterrupta, eu nunca parei. Mesmo com a crise da firma. Só para a gente não passar batido, uma coisa que eu acho interessante, quando você está administrando essa obra imensa de 18 prédios, que eu acho que é uma obra, vamos combinar, pesado. Que é uma obra pesada. Só de dinheiro que você tinha ali, devia ter um time enorme de dinheiro. Eu tinha um time. Como é que é essa gestão? Me conta um pouco como é que você aprendeu. Porque você não sabia. Não. Aí uma obra desse tamanho, você aprendeu essa gestão de pessoal. Que eu fiz? Porque tecnicamente você sabia. Tranquilo. Como é que é essa administração de custo, de obra e tal? Como é que foi isso? Então, a primeira coisa, o Dr. Carlos era um empresário fantástico, o Dr. Carlos de Carvalho, né? As pessoas podem falar o que quiser dele, mas esse homem, se ele não tivesse nascido, tinham que inventar porque ele realmente... Visão. O que eu lidei com ele, eu não quero falar de assuntos pessoais, né? Claro. Mas ele foi um provocador permanente. Só para vocês terem uma pequena ideia, sábados, ele ia na obra e fazia uma reunião da equipe. 11h30 da manhã, fazia a reunião da equipe inteira. Sábado de manhã? Sábado, e ficava até 5 da tarde. Todo mundo, engenheiro, marketing, todo mundo, lá no próprio Rio 2. Só que ele chegava às 6h30 da manhã. Ele pegava lá o comandante lá da área de segurança dele, entrava num daqueles carrinhos de golfe que a gente precisava usar para rodar, ficava rodando tudo para quando chegar às 11 horas saber tudo o que estava acontecendo, enfiar o cacete. Só que ele deu um azar comigo, porque ele chegava às 6h30, eu chegava às 6h15. Então ele tinha que ir comigo. Ele dizia, pô, Nisque, eu não quero que tu rode comigo, que eu quero que me conte as fofocas de você. Aí o chefe lá da segurança dizia, doutor Carlos, não tem fofoca dele, pode ir com ele que eu não vou ter o que falar, nem se eu quiser inventar. Porque ele tinha o serviço secreto dele, ele queria pegar. Ele chegava na hora das 11 horas e detonava o que tinha que detonar. Ele era impressionante. Como ele tinha o domínio da... E ele falava direto, tudo. Bom, num desses dias ele tá andando comigo naquele monte de prédios, né? Aí ele olha aqui assim, só para vocês terem uma ideia do que, como ele provocava. Ele disse assim, porra, cara, isso aqui é uma vergonha. Olha só, tudo caixote. Isso não pode ter minha assinatura. Isso aqui tá tudo errado. Olha essas calçadas. Isso aqui não pode ser meu. Deixa eu te dizer, eu quero humilhar Amsterdã. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, humilhar Amsterdã? Eu quero humilhar Amsterdã. Se ele falou pra mim 7 horas da manhã de um sábado. Aí eu não tô entendendo o que quer dizer isso. Ele viu, eu vi que tu não entende nada. Você é um ignorante, assim mesmo. Porra, Amsterdã é o lugar onde tem as calçadas mais bonitas do mundo. Eu quero humilhar Amsterdã. Aí eu falei, tá bom. Você é o coordenador dessas obras, tu nunca se incomodou com isso? Tu é um medíocre. Você tem que ser revoltado contra isso. Aí eu falei, tá bom, doutor Carlos, vamos fazer o seguinte, eu vou visitar Amsterdã e vamos embora fazer. Você vai visitar quando? Pô, sei lá, segunda-feira eu vou. É uma ordem sua. Você vai, mas você paga. E eu vou descontar das férias o que tu for. Eu falei, mas aí eu não posso.
Então tu vai continuar medíocre. E foi embora. Nossa. Eu topei o desafio. Chamei o arquiteto da empresa, vamos estudar esse troço, vamos projetar as calçadas mais incríveis do mundo. O cara se esmerou. Eu pesquisei. Um dia eu bato no escritório dele e levo A pilha de pasta. papel. Ele botou na mesa, olhou aquilo, falou, porra, gostei. Você melhorou, não é mais, não gostei. é mais tão... Tá aqui, eu e o arquiteto. Não é mais tão Eu dei ignorante. o crédito pro arquiteto. Gostei disso aqui, muito bonito, muito bacana. Pegou aquilo e jogou no lixo. Eu falei, doutor Carlos, porra, falou, você acha que eu vou gastar dinheiro com isso, rapaz? Isso aqui não tem dinheiro para fazer. Isso é muito caro, mas eu gostei de ver que você aceitou o desafio e saiu da cadeira. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu fui Te aprendendo na motivou vida ali. o que a gente tem que... Te jogando pra cima. Ele estava te jogando pra Tava cima me quando você jogando- pensou que ele estava te jogando pra baixo. É isso. Perfeito. Então, o cara foi incrível, mas a gente ali, eu aprendi muita coisa. A Incol, por exemplo, é uma pena que tenha acontecido o que aconteceu com ela na parte financeira, né? Mas ela fez uma revolução na indústria da construção. Ela transformou em indústria. É que aqui não vai ser o Não. tempo, mas um dia que vocês quiserem, Pra falar só sobre... cara, o que eles bolaram nas instalações, tudo bem que ele fez isso para poder arrecadar dinheiro antes. Ele entregava o prédio, ficava pronto sem um tubo. Depois ele vinha por fora botando os tubos. Tudo com carenagens, uma coisa espetacular. É fora de sério que o Dr. Pedro Paulo fez de revolução na produção científica e industrial de uma obra de construção civil. Mas você chegou a trabalhar na Incol, não? Não, eu cheguei lá, dos 18 prédios, tinham 4 que já estavam bem avançados. E eu vi tudo, que eu só não tive coragem de fazer a industrialização que ele projetou para a parte elétrica. Essa eu fiquei com medo, tá? Porque deixava Que era um por- avanço muito grande. Não, deixava por conta do morador fazer a colocação das tomadas nos rodapés. Aí o cara podia ligar de qualquer maneira, né? Essa eu não tive coragem. Eu embuti tudo. Mas a hidráulica e o esgoto, gente, eu fiz 1.800 apartamentos. Tá não tudo tem lá até hoje. um tubo preso. Todos os tubos são soltos. 100%. Você pode mexer na instalação sem quebrar uma parede. Porque Facilita. antigamente você fazia quase E hoje tudo por todo dentro mundo da... faz isso. Fazia por Não, dentro e do hoje embutido. todo Não, mundo faz que isso. hoje, com os prédios antigos, é um desafio. E aí eu fui, dali eu continuei fazendo coisas na minha empresa, já com um sócio novo que foi o Miguel Hermolim. Pô, a gente fez algumas obras no Grajaú, depois, na fase mais recente da empresa, eu acabei chegando na Zona Sul também, fiz muita obra na Zona Norte. Você tem o quê? Você tem umas 2.000 obras feitas? Não, apartamento, Não, é difícil. não, o edifício foram cerca de 80. Você acha que é pouco? É Não, muito? não, é bom. É um número Bom bom. número. E depois disso, ao mesmo tempo, eu tinha uma atividade de ensino, né? Sim. Eu dava aula na Gama Filho, na Souza Marques, Fundação Getúlio Vargas. Isso dava no aula IBAN. de quem? Eu dava aula na Gama Filho, eu dava aula de higiene da habitação, Higiene da instalações. habitação, instalações. né? Na Souza Marques, eu dava aula de técnicas de construção. Técnicos. Na Fundação Getúlio Vargas, de vez em quando eu ainda dou aula, dou nos cursos de pós-graduação de incorporação imobiliária, eu dou de planejamento e orçamento de obra, que eu vou falar disso agora. Nós vamos falar isso agora, porque é isso que eu E- estou querendo saber. Onde é E que você... no IBAN, eu dei aula para os prefeitos de cidades até 50 mil habitantes, ensinando como que eles deviam contratar projeto de saneamento, que foi o que eu fiz muito no Pará, né? E passada essa fase da empresa, eu hoje estou dando muita consultoria de manutenção. Então hoje eu estou fazendo que eu brinco e digo que eu sou um médico da engenharia. Eu faço a anamnese de um prédio, prescrevo o tratamento e depois eu vou lá ver se o cirurgião fez a Pra cirurgia você não conforme dar, tá. pra você não dar o Sérgio. salto para isso, Ah, você que eu falo Não, muito. porque, eu vou falar depois. porque nessa linha você acabou nem estudando. A tua experiência te trouxe para não, você estudei fazer. muito, eu não parei de estudar. Ah, é? Eu fui fazer curso em Portugal de recuperação estrutural na Universidade do Porto, espetacular. Quem tiver Mas oportunidade. no Brasil Eu fiz vários cursos aqui. nós não temos a cultura da manutenção. Não. Como é que você enxerga Então, isso? Aí esse foi um. Depois que eu tive um problema aqui nessa fase final da minha empresa, né? Já talvez até pela idade, eu fui buscar no mercado o espaço que a minha experiência tem.
É aquela história. Se você tem uma guerra, você tem uma bomba atômica e o teu inimigo é uma mosca, você só tem a bomba atômica. Tu vai lá, joga a bomba atômica, tu mata a mosca, mas tu morre junto, né? Então, eu me sinto uma certa bomba atômica na engenharia e não posso ir para um desafio pequeno, né? Porque não combina. Além de frustrar, você vai atrofiar, né? Mas então, o que eu fiz? Eu fui onde era possível para mim, nesse momento de crise, inclusive, né? E fui trabalhar com manutenção. Eu entro num edifício que tem patologias, tá? E faço uma anamnese mesmo. Não existe essa cultura da manutenção preventiva. Preditiva nem se fala. Não, isso aí né? está longe. Mas a manutenção preventiva é deixada de lado. Sim. Então, eu comecei a visitar prédios, eu tive a oportunidade de conhecer um gestor em São Paulo, é uma administradora que tem, sei lá, 800 prédios sobre a administração dele. Eu conheci ele, que também é um síndico profissional, e entreguei para ele, eu dava consultoria para uma empresa paulista, né, na área imobiliária. E acabou que precisava de um síndico, me indicaram ele, eu botei ele. Eu conheci ele e vim descobrir que, além de síndico profissional, ele era sócio de uma grande empresa administradora. Pelo que eu vim fazendo com ele como síndico, ele acabou me chamando para resolver o problema de 2 ou 3 prédios. E aí eu comecei a entrar nessa área. Quando eu comecei a ver que a manutenção preventiva não existe. Sim. Ela é deixada de lado. E eu comecei a desenvolver um trabalho junto a ele, até por conta do número enorme de prédios. Até hoje ele já me passou uns 10 edifícios para eu poder fazer esse estudo. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito o que a gente chama de inspeção predial completa, não tem nada a ver com autovistoria. Autovistoria, que é uma lei aqui no Rio de Janeiro, e em outras cidades está virando lei também, né? Em São Paulo não tem isso, mas tem uma coisa muito importante, que a prefeitura pode simplesmente embargar um prédio em funcionamento, se ela vê que tem risco de por falta de manutenção? Pode. Tá? Então, desde que o prédio tenha um engenheiro com CREA que tenha feito uma vistoria e tenha recomendado uma porção de medidas e o prédio esteja fazendo, então ela não interdita, né? E eu tenho explicado isso e os caras estão entendendo. E aí eu comecei a mostrar o que é você fazer uma inspeção predial completa. Não é essas autovistorias de Araque que têm sido feitas por aí, não. Mas eu estou falando, eu comecei lá em São Paulo, agora estou fazendo aqui no Rio alguns prédios também, porque eu comecei a poder mostrar isso, né? Então, inspeção predial completa. Você vai lá para o telhado e vem descendo de fora a fora, direto. Às vezes eu posso fazer isso num prazo curto, depende de como me pagarem. Se não puder, eu vou fazendo devagarzinho à medida. Depois disso, só para terminar, tendo a inspeção completa do prédio, a gente utilizando o conceito do GUT, gravidade, urgência e tendência, a gente lista isso em ordem decrescente do crítico até o mínimo. E prepara um plano de manutenção de 5 anos. Eu estou começando agora, depois de 4 anos já trabalhando com isso. É muito interessante isso. Eu agora estou conseguindo apresentar para o primeiro prédio um plano de 5 anos e os caras estão maravilhados porque, ao invés de repente fazer uma assembleia, cada um tem que botar 15 mil amanhã porque a fachada está caindo. Você vai fazendo no tempo do espaço. Você já vai fazendo já com um plano, né? E você, ao longo de 5 a 10 anos, tu repõe o teu prédio de uma maneira bacana e passa só a fazer preventivo. Então, no longo prazo, você vai economizar muito dinheiro. No curto prazo, não, né? Então, eu comecei a fazer isso. E estou agora, só para você ter uma ideia, um dos síndicos com quem eu trabalho, um dos administradores, eu hoje já trabalho com 3 ou 4 administradores, já foi acontecendo, um vai me chamando, eu vou fazer o primeiro grande encontro com 50 síndicos profissionais que estão nesta empresa dessa administradora, para fazer uma palestra sobre manutenção preventiva e corretiva com a preditiva no meio e a responsabilidade que o síndico tem. Mas em São Paulo isso. E vou fazer no Rio também. Mas no momento essa primeira vai ser em São Paulo, porque é onde eu tenho esse volume, vou fazer esse ano e certamente vou trazer para cá também, porque eu também presto esse serviço aqui no Rio. Já tem vários prédios que eu estou prestando esse serviço. Ipanema, na Barra. Nos chãos aí.
E, Vamos estar presente lá para e a prestigiar. ideia... Cuidado pra, pode cuidado, falar. não, que eu queria voltar uma Pode coisa falar. que a gente soltou Pode e falar. que eu queria que você. Eu acho que depois a gente volta nisso. Eu queria que você falasse um pouco sobre gestão de obra. Então. Como é que você. Porque o Sérgio Eu acabei- é um especialista, acabou virando um especialista em gestão de Então, obra. o que Tem é- um curso sobre gestão de obra. Então, o que que acontece? Quando eu fui lá para o Rio 2, né, as obras que eu fazia antes eram sempre obras pequenas, né? Às vezes um pouquinho maior. Eu prestei serviço para uma empresa grande, como a Decta Engenharia, fiz vários prédios para eles, mas um de cada vez, né? E prédios grandes, para Belmonte Engenharia também, prédios grandes. Um icônico que eu fiz para Belmonte Engenharia, quando você entra na Professor Álvaro Rodrigues, do lado de onde era a Conlurb, que hoje tem um prédio enorme da Cirela, um prédio do lado onde tem o Shopping das Delícias na parte de trás, foi eu que fiz. Eram 2 blocos com 27 pavimentos, não sei o que. Eu fiz obra desse tamanho também, tá? Mas uma de cada vez, não era ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eram obras pequenininhas. Mas quando eu fui para o Rio 2, eu tive que fazer, eu fui desafiado. Gente, era um financiamento do Bradesco de 100 milhões de dólares. Né, que entraram para fazer aqueles 18 prédios. Era um negócio Grande. pesado, né? Nós chegamos a ter 3 mil funcionários ao mesmo tempo, quase 40 empreiteiros ao mesmo tempo na obra. Eu tive que tomar uma decisão muito importante de me preparar administrativamente, mais do que tecnicamente. Então, montei um timaço de engenheiros. Nós chamamos, tudo científico, tá? Nada aleatório. Então chamamos uma especialista em recursos humanos, ela fez um processo seletivo espetacular. Eu entrevistei mais de 200 engenheiros, só para vocês terem uma ideia. E a gente acabou selecionando, eu fiz um grupo de mais ou menos 16 engenheiros, né? 30 técnicos, chefes de escritório. Para cada 2 blocos eu tinha uma equipe, né? Então montei um timaço. Mas depois desse timaço, como é que eu ia gerir? Eu não, quem estava gerindo era a parte administrativa da empresa, mas tinha que receber o dinheiro do banco, né? O banco tinha que chegar lá e encontrar a produção suficiente para soltar a parcela. Não houve um atraso de nenhuma parcela. Eu me sinto muito orgulhoso com isso. O doutor Carlos tinha essa cabeça avançada, ele contratou, na verdade, para me fiscalizar. Mas me ajudou muito. Ele contratou o Sistema Primavera, que é altamente sofisticado. Então tinha uma empresa de um especialista chamado Cyrus Dalac, cara espetacular, que montou tudo isso para o Dr. Carlos poder controlar. Mas, na verdade, foi um software, que era como se fosse um MS Project muito mais sofisticado, que me deu um ferramental incrível. Eu não sei usar o Primavera, mas ele tinha o pessoal dele que usava para mim e me entregava os relatórios como eu queria. Então eu comecei a prestar atenção como é que a gente tira proveito da ferramenta, né? E comecei mesmo a me aprofundar e fui para o MS Project, que está ao meu alcance, né? Mergulhei muito nisso, Excel. Excel, diante desses outros softwares, não é nada, mas a gente trabalha muito, bem no Excel. Aquelas né? tabelas, adoro uma tabela. E aí eu comecei a me esmerar na parte de planejar. Então eu tinha um planejamento afinadíssimo, né? Eu tinha aquele grupo de engenheiros, eu dividi a tarefa, né? Eu compartimentei muito o trabalho, né? Cada 2 blocos e eu media, e eu fazia um engenheiro medir o bloco do outro, para que não houvesse disputa. O cara entrava num canteiro, era do lado, mas era tanta intensidade que o prazo era curto, que não dava muito para o cara estudar. Então, na hora de medir, eu falava, todo mundo troca, porque ele entrava desse lado, via a boa ideia e aplicava lá. Eu mesmo fiz isso muitas vezes. Né? Eu hoje, por exemplo, eu defendo determinadas soluções de engenharia que eu aprendi em outras obras, eu não inventei nada. Por exemplo, botar o gancho para pendurar o jaú e deixar ele separado da laje de cobertura. Depois, outro dia, eu explico isso. Que eu usei, eu sempre digo que quando eu fui fazer o Rio 2, a estratégia era militar, não era uma estratégia civil, porque eu tinha que ter o inimigo e dividir o inimigo. Quem era o inimigo? A fachada é um inimigo, o pavimento de uso comum é um inimigo, a impermeabilização do telhado é um inimigo. Eu listei os inimigos e eu comecei a fazer isso e
quando eu dou aula hoje na Fundação Getúlio Vargas, eu falo isso. A minha apostila fala disso, dos inimigos que a gente tem e que nós temos que ter uma estratégia. Você está preparando um livro, é isso que eu estou entendendo? Tenho um livro em preparo, mas Tá caminhando. que eu não chamo de orçamento, tá? Já que você está falando planejamento, eu chamo de projeto de custos, tá? E é muito importante esse conceito do projeto de custo. Eu sempre digo, o responsável pelo custo tem que fazer parte da equipe de projeto de uma obra. O cara contrata lá o engenheiro, o arquiteto coordenador de projeto, aí tu tem o projetista de arquitetura, o projetista de estrutura, o projetista de instalação, de ar-condicionado, e o arquiteto vai juntando lá para fazer as interferências. E eu digo, tem que ter o engenheiro de custo aqui, porque é um projeto, que eu chamo projeto de custo, eu não chamo de orçamento. O que é um orçamento? Eu vou comprar essa caneca e vou fazer um orçamento. Orçamento tá aqui um valor por esse bem. Isso é um orçamento, mas uma obra não é assim. Você pode fazer um orçamento para o cara que está te comprando, mas você que vai produzir não é um orçamento, é uma previsão, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, quando você chama de orçamento, eu chamo de previsão de valor. Quando você chama de cronograma, eu chamo de previsão de prazo. Mas se você me comprar o serviço de uma obra, eu vou te dar um cronograma e um orçamento. Por quê? Porque eu tenho que te garantir que eu vou entregar aquele bem por aquele valor. Então, para você é um orçamento, mas para mim, internamente, é uma previsão de custo. É aquilo que eu te dei como orçamento menos o meu lucro. E eu tenho que construir naquele valor. Aquilo é uma previsão de custo. Eu chamo isso de projeto, que tem plantas como qualquer projeto. Por exemplo, quando você vê o as-built de instalação, no orçamento é a apropriação de custo. Quando você vê a planta de situação, é o estudo de massa. Então, eu tenho todas as fases do planejamento, eu tenho uma analogia com os demais fases dos projetos. Eu chamo de projeto de custo. E fui desenvolvendo muito isso. Se um dia eu mostrar para vocês as planilhas... Mas assim, me diga uma coisa. Na graduação, será que esse tipo de... Isso tem essa abordagem que você tem? Não, porque você tem pinceladas rápidas sobre orçamento de obra, que nada mais é do que uma planilha simples, quantidade vezes preço unitário. Mas o segredo não é esse. Isso qualquer planilha Excel faz. E é um erro as pessoas acharem que o software resolve. Tem muitos softwares de orçamento de obra, muitos. Eu mesmo já tenho 3 ou 4 lá no meu computador e acabo usando minhas planilhas Excel, né? Mas o segredo está no planejamento dos serviços, que eu chamo de plano de contas. Tá? Eu, por exemplo, divido uma obra em 4 níveis. Os 3 primeiros níveis são todos eles títulos. O serviço está no 4º nível. Por quê? Porque como um projeto de custos, eu tenho aqui, só para vocês terem a ideia do que eu estou falando, eu falei logo no começo que eu era músico, né? E para mim, esse meu grande professor de física, Pierre-Henri Lucy, ele dizia uma frase fantástica, ele dizia assim: tudo está em tudo e assim reciprocamente. Eu gravei isso na minha cabeça. Então, quando eu comecei a estudar essa coisa de planejamento, eu já estudei isso até na faculdade. Eu criei, junto com os amigos de faculdade, eu tenho guardado até esses folhetos, eu tenho guardado até hoje, um negócio chamado 5. Eu criei um sistema chamado 5. 5 que queria dizer Sistema Integrado da Construção, onde eu fazia todas essas divisões, porque eu dizia o seguinte: o empresário não precisa saber como é que vai ser o prego que vai pendurar o caixão da porta. Então, quando eu divido em 4 níveis, o primeiro nível é uma folhinha com 13 linhas, são 13 grandes grupos. Eu procuro seguir também as normas, né? O segundo nível é para o superintendente da empresa, que aí tu já abre um pouquinho mais. O terceiro nível é para o coordenador da obra. E o 4º nível é para o cara que está lá no canteiro. Com uma empresa pequena como a minha, eu era tudo. Isso era fácil. Não, eu ia todos. Mas né? Com 18 blocos... Então, mas não estava nem nessa fase. O que acontece, cara? Eu criei isso com uma porção de interferência. Depois um dia eu mostro para vocês. Mas por quê?
Porque o 5 não era sistema integrado de construção. Na verdade mesmo, era sinfonia da construção. A minha alma de músico, porque eu dizia o seguinte, eu estudei tantos anos para ser bombeiro, para ser apagador de incêndio. Não, eu quero ser um maestro. Eu quero chegar na obra e dizer assim, mestre de obra, empreiteiro, empreiteiro, fornecedor, fornecedor, e montar Todo tudo mundo, aquilo. usar notas. E sendo um Se maestro. eu te pegar agora, eu vou te. Só terminar essa coisinha. Só 2 minutos. Tá, não, eu mas quero só fazer para ele ir lá na frente Tá. de novo. 2 minutos. Mas peraí, Tá. deixa eu te falar uma coisa séria, não é assim. Eu olhando você falar, eu me empolgo também. Eu queria assim, eu vi uma vez um podcast daquele lá de Campos, como é que chama o nome dele? Agora esqueci. Lá do Pôr do Açu. Pôr do Açu? O cara que descobriu, fez o Pôr do Açu. O Eike Batista? Henrique Batista. E ele fala assim, olha, eu queria que você rapidamente fizesse. Ele fala assim, olha, o que eu fiz melhor é que na hora de eu montar as coisas, eu procurava os melhores profissionais para poder me cercar. É isso mesmo, Zé? Você acha que um pouquinho? Então, como o tempo está Quer mais acabando, rápido, uma outra hora a gente É. desenvolve essas outras coisas. Deixa eu te dizer, a virtude não está só no que você chama do melhor. Vamos dizer que você tem que escolher o mais adequado. É mais do que escolher o melhor. É o cara que tem disposição de aprender e de compartilhar. As minhas escolhas sempre foram essas. Não adianta tu me trazer o melhor CR da faculdade. Se você for um sujeito que você observa que não é um sujeito que sabe trabalhar em equipe, que respeita a equipe, que não é um sujeito agressivo, entendeu? Que quer derrubar o outro por derrubar, o conhecimento é fundamental. Isso é o básico de tudo. Mas você tem 50 pessoas com conhecimento. O mais adequado não é necessariamente o que tem a melhor nota. Mas é claro que o conhecimento é fundamental e o estudo. Tá? Mas você consegue perceber, eu digo isso porque eu selecionei entre 200, mas quem fez o recurso humano, quem tirou o QI, tirou a entrevista psicológica, tirou a característica da pessoa, eu escolhi por aí. Claro que o conhecimento tinha um peso. O sujeito que não soubesse nada, aí tá. e eu brincando, não quero me alongar, quando eu ia contratar um estagiário, mas era só de brincadeira mesmo, eu dizia, eu só vou contratar você se você me disser o que é uma régua de cálculo. Porque hoje ninguém nem mais sabe o que é isso. Eu tinha aula de régua de cálculo, Sim, professor para aquela isso. graduação Né? tinha. Então, eu digo, você sabe o que é uma régua de cálculo? Se não souber, tu pode tirar nota 10 na faculdade. Então, pega. Aí o cara, mas eu contratava, mesmo que ele não sabia, obviamente. Mas é só para mostrar para vocês que o conhecimento é fundamental, importante. mas a característica pessoal, a vontade, isso tudo dá para medir numa entrevista psicológica. A vontade e a prática depois de você ver. O cara compartilha. Para mim, o cara que não compartilha pode tirar nota 10 em todas as cadeiras que não esquenta comigo. Não dura comigo. O cara que compartilha, eu sou o primeiro a ensinar tudo que eu tenho. Mas o cara me entrega também. Né? Então eu acho que Eu quero tem saltar. preocupação. Agora tu salta, pra gente finalizar mesmo, tu salta pro que você tá fazendo agora. Então, Porque nós cortamos, voltamos, fomos lá o que eu estou na fazendo gestão de agora é obra. a medicina da engenharia. Né? Diagnóstico. Eu né? faço a engenharia diagnóstica e parece Você que tem é uma empresa disso ou não? tenho um parceiro que qual é a empresa? se chama OnFlight. OnFlight. A gente faz voo de drone técnico. Ele, inclusive, é um professor nesses cursos de perícia, lá com a Denise e tal. Ele que dá aula de drone, né? E nós fazemos isso. Parece um nome sofisticado para dizer manutenção de prédio. Mas é mesmo isso, só que ela é sofisticada. Porque a gente quer mostrar para os síndicos e para os administradores a importância de você planejar o trabalho de manutenção. A importância de você dar calor mesmo nisso. Né? Você estudar um edifício, ver os sistemas. Não é só a autovistoria que você faz um relatóriozinho, Não, sim. mas você ir profundamente e fazer um plano quinquenal. Se puder fazer até decenal, melhor ainda. E você, com isso, hoje tem prédio que as fachadas estão caindo por puro desleixo, tu tá Mas eu entendendo? me interesso muito nesse assunto. Eu acho que é até um assunto que, se for para tratar só disso, É melhor. Pode leva uma hora.
Aí, se pode quiser, chamar também, tá? a hora que A vocês gente quiserem. Mas repete. quando tiver o curso aqui, quando ele for O fazer curso o encontro dos condomínios, dos síndicos, aqui, eu vou Não, participar. sim, mas Mas é para fazer um podcast. Esse Isso, assunto, só eu acho que para mim é muito importante. É porque aí a Porque gente salta toda aquela questão preliminar e vamos pro... eu crio um A hora plano, que você quiser, eu estou à disposição. eu crio um plano de manutenção, mas também é financeira. Claro. Aí os síndicos não enxergam a vida útil, não enxergam a parte Nem sabe o financeira. que é vida útil, gente. E eu entro para você como cota extra. É. A coisa corretiva que eu acho que nós já estamos já ultrapassados há muitos anos. É verdade. E o Mas que eu você- estou fazendo, eu estou pela. Veja bem, eu estou há 5 anos já batalhando com essas coisas em São Paulo e aqui no Rio. Mas entra todos os elementos, elétrica, mecânica, Entra tudo. todo. A gente vai a tudo. A Sérgio, gente olha tudo. Tem Instagram, essas coisas? Não, eu não. Eu, Qual- eu ainda estou se muito alguém velho. quiser entrar em contato com você, É e-mail, só me Sérgio- telefona sergio@nisqueia.com. Não tem nem o BR. Coisa mais fácil do mundo. sergio@nisqueia.com. E o que vocês quiserem, quantas vezes quiser, eu estou aqui Não, à nesse disposição. assunto a gente consegue Pode fazer um fazer. recorte. Pode, eu consigo fazer um podcast contigo para explicar tudo que é importante e que não está acontecendo como devia. Eu volto a dizer, eu estou há 4 ou 5 anos fazendo isso em São Paulo e no Rio, e agora, pela primeira vez, eu estou conseguindo um prédio que entendeu a importância de fazer o plano quinquenal. E eu falo isso todo dia. É a primeira vez, eu já estou montando Eu desse nunca tinha primeiro ouvido prédio. falar isso. Já tinha, E esse não? plano já. quinquenal, Plano quinquenal, já? esse plano quinquenal não é só a lista das prioridades, é acoplar previsões financeiras para o prédio poder planejar por que eu vou fazer É. em 5 anos É, e já ir juntando. Já ir juntando. porque quanto mais antigo ou velho o prédio, mais Pior. necessidade tem. É porque não fizeram as De intervenção. manutenções. Quer ver uma coisa, sem querer me alongar, que 90% dos prédios precisam hoje, urgente, fazer a revisão das impermeabilizações das caixas d'água. Por quê? Porque antigamente era tudo com aquelas mantas asfálticas né? que já estão deteriorando e estão misturando na água. Você bebe água contaminada, cara. Pode mandar fazer análise de um monte de prédio que vocês vão O que ver. eu prezo muito é elevadores. Tem uma vida útil de 25 anos. Olha E aí. ninguém cria uma previsão orçamentária Para poder trocar. e fala o seguinte, ó, tá chegando ou tem uma cota aqui que é para Isso. elevador, para bomba, para fachada. É isso que a gente precisa. Elevador, então, nem fortalecer. se fala. Hoje, em 4 prédios que eu estou dando assessoria, estão trocando os elevadores. Uma despesa violenta. Mas podia estar planejada. Trocar e depois não esquece da manutenção. E tudo isso. Gente, é um mundo falar disso. É o mundo. Pode chamar Mas de novo dá que pra eu gente venho. fechar em uma hora? Dá para gravar uns 2 ou 3 podcasts. Não, pode ser, pode. Uma hora. Pode, eu acho pode que chamar que a gente consegue- fala Sérgio, isso. eu queria agradecer a tua Eu presença. que quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu sabia que você ia dar um show, eu já vi várias aulas do. Não. Já tive o prazer, eu tive o prazer de entrevistá-lo. Não acreditem num amigo, não, tá? Amigo é parcial. Eu tive o prazer de entrevistá-lo no vídeo, fazendo uma apresentação. Uma live? Live, É. naquela época não podia, tinha que fazer live. Fizemos de uma live, ele fez vários cursos. E eu sou um fã de Sérgio Nisqueira, porque ele é ele é olha um aí. cara, professor natural. Falta de das ser coisas. não acreditem E em agora, amigo. agora todo mundo constata que de fato o que eu acho Sérgio. Olha, é eu verdade. agradeço a oportunidade, bacana, volto sempre que vocês quiserem, o prazer é meu, gosto muito de vocês. Marcão conheci lá no CREA, No CREA. sendo sempre o cara que se abstinha em 100% dos votos, lembra? Eu vou me abster. Porque era uma 100%. política, É isso a aí. gente fazia a política Porra, contrária. eu achava uma Mas coisa é. mais coerente, cara. Eu falei, pô, tem que seguir esse cara. Não, mas foi a mesma coisa. É isso aí. Ele é sucinto, ele chegava e falava. Eu falava assim, pô, esse cara aí tem É, futuro. também, mas não vai atrás dessas coisas, É não. isso aí. Que eu tenho defeito. Gente, obrigado pela oportunidade. Sérgio. Agradeço de coração. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Valeu, um abraço. Valeu. Obrigado. Foi bacana?